Meio-dia 17, estamos de volta em Itumbiara, no sul do estado. Uma carreta tombou hoje de manhã na BR-153, pertinho da divisa com Minas Gerais. O acidente foi no início da manhã, a poucos metros da ponte que separa Goiás de Minas. A carreta, gente, estava carregada de óleo lubrificante. Parte da carga foi derramada na pista. Para evitar acidentes, funcionários da concessionária que administra a rodovia colocaram serragem na pista. O trânsito ficou parado, no sentido Minas-Goiás. O motorista contou que foi fechado quando havia acabado de passar pela ponte, acabou perdendo ali o controle da direção e o veículo tombou. O caminhoneiro, graças a Deus, não ficou ferido, mas a imagem é impressionante, né? Ônibus que fazem o trajeto de Lusiânia e Novo Gama até Brasília já podem andar na faixa exclusiva do BRT do Distrito Federal. A mudança pode diminuir o tempo da viagem. Vamos ver. São 30 ônibus que começaram a fazer o trajeto pela faixa exclusiva do BRT do Distrito Federal. Um dos itinerários é do Jardim Gá, em Lusiânia, a rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. O novo percurso começou a ser feito nessa semana. Tá bem melhor. Bem melhor, menos estresse. Adiantou um pouco o percurso? Adiantou bastante para todo mundo. Os passageiros de Novo Gama também começaram a ser beneficiados pela medida. Um pequeno alívio para usuários e os motoristas, que enfrentam menos congestionamento. Eu achei bom porque saiu muito engarrafamento. E os passageiros começaram a se adaptar da maneira que a gente está andando. Mais de 200 mil pessoas se deslocam todos os dias de cidades da região do entorno aqui para Brasília. Em 2020, por causa da pandemia, esse número caiu para 120 mil passageiros. Esse trajeto feito pelo caminho do BRT deve reduzir o percurso dessas novas linhas entre 20 e 25 minutos. Nós já estamos fazendo um monitoramento para ver se há necessidade de ampliar essa quantidade de viagens e como é que está sendo o efetivo ganho de velocidade para esses usuários. No início do ano, a gestão do transporte público das 33 cidades que compõem a região do entorno foi transferida para o governo do Distrito Federal. A mudança atinge mais de 700 linhas de ônibus e cerca de 2 milhões de passageiros. Apesar do corredor exclusivo adiantar o percurso, usuários reclamam que outras melhorias deveriam ser prioridades. Melhor seria ter mais ônibus, um ônibus melhor, entendeu? Olha só, a gente só anda assim, aglomerado, tá entendendo? Eu dei sorte hoje que eu sentei. Entendeu? Mas é muito difícil a gente ir sentada. Para a gente não vai adiantar muito, porque o engarrafamento a gente pega em antes do BRT. Até o Santa Maria a gente pega engarrafamento. De lá para cá a pista já é mais livre. O certo seria, pelo menos, do Valparaíso para cá, que é da onde que vem o engarrafamento. Olha, sobre a reclamação da passageira quanto à aglomeração nos ônibus, a NTT diz que vai verificar a situação com as empresas e tomar as medidas para que isso não aconteça mais. A agência diz que as denúncias podem ser feitas pelos telefones, esse que aparece aqui na tela, olha só, 166 ou pelo telefone 61 99688 4306 e também pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br. Para fazer a denúncia, é preciso que o passageiro informe o horário, o dia, a placa do veículo, o nome da empresa, tudo isso ajuda na hora ali da reclamação. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, as provas práticas de direção estão demorando cerca de 2 meses para serem agendadas. E isso, claro, tem prejudicado alunos e também as autoescolas. Há 5 meses, o Wilson abriu o processo para fazer a carteira de habilitação para carro e moto. Foram 40 aulas práticas, mas desde dezembro ele não consegue marcar a prova de direção no Detran. O processo ele tem a validade por 1 ano, né? Quando você passa desse prazo, aí você perde o prazo de você tirar a carteira. Então, se enrolar mais, eu posso até perder o prazo de tirar a carteira e ter que pagar todo o processo de novo. E ainda tem risco de eu ter que errar alguma coisa na prova e ter que fazer o reteste. Então é complicado para a gente, aluno. E ele não é o único. A Morgana acabou de fazer a última aula prática, também para tirar a habilitação A e B. E vai ser mais uma na fila de espera pela prova prática. Vai ter que ser, né? Porque é o jeito, não tem data prevista também. E aí vou ter que esperar, como outros 500 alunos que estão esperando, né?
Aqui em Rio Verde são cerca de 1.000 pessoas esperando por um teste prático de direção no Detran. O primeiro exame desse ano estava agendado para o dia 6 de fevereiro, só que acabou sendo cancelado. Existe a possibilidade dessa prova acontecer no dia 13 desse mês ainda. Só que até agora, ninguém confirmou nada para as escolas. Quem também está esperando pela prova teórica enfrenta esse mesmo problema. O problema hoje não é só questão de banca. O nosso problema maior, que já vem há mais de 6 meses, é questão de quantidade de vagas por banca. Uma banca abre, meia hora depois já preencheu todas as vagas. E aí acaba que aquele aluno vai esperar a próxima banca, 15 dias depois, e acaba estendendo mais ainda o tempo de espera. A associação já procurou o Detran, mas não há previsão de quando a situação vai mudar. A justificativa do Detran é que depende da aprovação de um orçamento para que os examinadores viajem, ou seja, essas despesas têm que ser aprovadas. A gente tem informação que já foi aprovado, porém até hoje não tem prova prática ainda aberta, disponível para a gente estar marcando os nossos alunos. Olha, o Detran informou que as provas teóricas e práticas são feitas desde o dia 7 de janeiro em Goiânia e região metropolitana. No restante do estado, depende de uma liberação no orçamento anual, já publicado no Diário Oficial. A previsão é que sejam retomadas no dia 11 deste mês. Só em Rio Verde são 704 vagas em fevereiro. E um acidente na GO 080 no início da manhã de hoje deixou uma pessoa morta e outra ferida. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de uma caminhonete, um idoso de 75 anos, passou mal, perdeu o controle da direção e bateu numa árvore. Ele ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos bombeiros já sem vida. Já o passageiro foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Goianésia consciente. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, perto do acesso a Pirinópolis. A perícia vai apontar se o motorista morreu com a batida ou se ele sofreu um mal súbito. E a Polícia Rodoviária Federal de Uruaçu apreendeu 20 pássaros silvestres que estavam dentro de um ônibus que seguia do interior de São Paulo para o Maranhão. Tiago Costa está ao vivo. Onde esses pássaros estavam, hein, Tiago? Boa tarde para você. Boa tarde, Rosane. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Esses pássaros estavam dentro de uma mochila e também de uma caixa de papelão com um homem de 36 anos que estava dentro desse ônibus e disse aos policiais que receberia uma quantia de R$ 350 pelo transporte desses animais. Ao todo, foram recuperados 20 pássaros, sendo que desses, 5 estavam em gaiolas dentro da mochila e outros 15 dentro de uma caixa de papelão. O homem seguia do interior de São Paulo para o estado do Maranhão, no ônibus de turismo que foi parado pela PRF numa abordagem de rotina. Os policiais encontraram os pássaros da espécie canário da terra e também japim. 3 pássaros acabaram morrendo por conta desse transporte precário que o homem então colocou esses pássaros dentro de caixas de papelão e também da mochila. Os animais foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres em Goiânia e esse homem até foi levado para a delegacia, assinou um termo e agora deve responder à justiça sobre os porquês então estava com esses pássaros fazendo o transporte do estado de São Paulo para o estado do Maranhão. Rosane. Tadinho desses bichinhos. Que coisa. Obrigada, Tiago. E falando em bichinho, a Bruna está procurando o gatinho dela. Chama Emma. A Emma desapareceu no domingo no bairro Santos Dumont, em Itumbiara. Então, pessoal de Itumbiara, quem viu a gatinha, liga aqui para a Bruna, ó. Telefone 99312-6791. O Vitor Hugo também está procurando o Simba, que é esse gatinho aí que desapareceu lá no bairro Maria Luísa, em Itumbiara também. O Simba está com a coleira, então quem tiver informação, liga aí para o Vitor, ó, 99338-2625. Voltamos a falar então da Covid-19. O prefeito licenciado de Catalão, Adib Elias, segue internado para tratar as consequências de Covid no Hospital Sírio-Libanês. Ele está respondendo bem ao tratamento. O último boletim médico divulgado aponta que ele fez sessões de fisioterapia e está se alimentando e que retirou os aparelhos de eletrodos que fazem o monitoramento.
Adib Elias está, inclusive, conversando com amigos e assessores por chamadas de vídeo. Até o fim de semana, ele deve continuar com as sessões de fisioterapia. O boletim não falou sobre alta médica. E em Acreúna, na região sudoeste, uma idosa gravou um vídeo fazendo um apelo para que as pessoas tomassem cuidado com a Covid. Mas, infelizmente, pouco tempo depois, ela morreu com a doença. A dona Euterpe ficou mais de um mês na UTI. Jovem, cuida do seu idoso. Jovem, para um pouco em casa, vai assistir um filme, vai ajudar sua mãe a fazer uma comida, limpar uma casa. Jovem, zela do seu ente querido, porque vai morrer. E depois você vai ficar aí, perdido, chorando. Quando a advogada Euterpe Marques fez esse desabafo, não imaginava o que estava por vir. Pouco tempo depois de gravar o vídeo, testou positivo para a Covid-19 e ficou mais de um mês na UTI do Hospital das Clínicas de Jataí. O aniversário de 60 anos, ela passou no hospital. Mesmo com tanta vontade de viver, com o prazer que sentia em trabalhar e com toda a tentativa de conscientizar as pessoas à sua volta sobre a importância de respeitar o distanciamento e usar a máscara, a dona Euterpe infelizmente foi vencida pelo coronavírus. O marido acredita que ela e ele tenham sido contaminados no dia de Natal. Dia 29, ela já começou a perder o cheiro, perder o paladar. Então fizemos o exame, deu tudo positivo, ela e eu, menos o meu filho, que ele não se encontraria com nós na época, no dia. O filho do casal, um jovem de 25 anos, está inconsolável, assim como toda a família. Apesar da perda tão dolorosa, a mensagem que a advogada insistiu em passar continua viva. Que seja companheiro com seus parentes, os rapazes que saem, as moças que saem, não chega perto do seu ente querido mesmo, que é muito perigoso. É sempre muito dolorido perder quem a gente ama, né? Em Santa Helena, no sudoeste do estado, um grupo de uma igreja evangélica fez orações na porta do hospital de urgências lá da cidade. Segundo o pastor responsável pelo movimento, a noite foi de orações para os pacientes que estão internados no Urso, pelos profissionais de saúde que trabalham na unidade e também pelo momento de transição no hospital. Ainda segundo o pastor, mais de 100 pessoas participaram desse momento de clamor. E começou hoje em Lusiânia a vacinação dos profissionais da saúde que não estão na linha de frente da Covid-19. Danilo Moreira está ao vivo para conversar com a gente. Então, Danilo, explica como é que está acontecendo esse trabalho por aí. Pois é, Rosiane, aqui os profissionais da saúde que estão atuando aí na linha de frente contra a Covid-19, eles foram imunizados. Mas aqui, por exemplo, tem muito caso desse tipo. Tem algum profissional que trabalha aqui em Lusiânia, mas também trabalha no Distrito Federal e esse profissional pode ter sido imunizado lá. Aí algumas doses da Coronavac acabaram sobrando e agora os profissionais que não estão atuando, os profissionais da saúde que não estão atuando na linha de frente contra a Covid-19, agora estão sendo imunizados. Eu vou conversar agora com a Adriana Alcântara, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Lusiânia, que vai dar mais detalhes para a gente sobre essa vacinação. Como que foi feita a escolha agora para esse grupo ser imunizado? Boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui no J1. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa decisão foi tomada ontem numa reunião extraordinária convocada pela secretária do município, secretária Marcele, onde tem o grupo técnico que compõe a COI, né? Então foi uma decisão colegiada, inclusive teve participação do promotor. Então houve essa decisão colegiada em votos favorável, tá, para ampliação, né, de vacinação dentro dos grupos prioritários dos profissionais de saúde. Ou seja, né, naquele primeiro momento nós estamos vacinando os que estavam na linha de frente. Houve sobra de vacina, né, tanto da Coronavac, a gente ainda está tendo também em estoque também a vacina da AstraZeneca. Então a gente tem ainda em estoque ainda mais de 1.000 doses, né, 1.100 e poucas doses. Então a gente vamos agora avançar a campanha de vacinação, ampliando para aqueles profissionais, né,
que estão dentro das instituições públicas e privadas, também ampliar dentro da atenção básica, laboratórios, né, públicos e privados também, clínicas, né, ou seja, todos aqueles profissionais que não foram contemplados, né, que está dentro do grupo prioritário, nós vamos ampliar, porque ressalva que ainda está sobrando dose, então a gente precisa imunizar, sabendo que a vacina ela vai salvar vidas, né? Então a gente precisa avançar a campanha, precisamos imunizar esses profissionais que não foram ainda imunizados. Adriana, e a gente está numa unidade de saúde aqui, né? Essa vacina está sendo aplicada aqui, mas também tem aí 3 unidades volantes, né? Como está funcionando essa vacinação? Sim, nós montamos também unidades volantes com uma estratégia de fazer vacinação em loco. Então, nós temos 2 unidades fixas no município, que tem horário estendido também, e dias também, de segunda no horário de 8 às 20 horas. E, além disso, a gente está montando também as unidades volantes para fazer vacinação em loco. Então, a gente faz um agendamento prévio, né, levantamos a lista de profissionais a ser vacinados e a gente já vai em loco e vacina todos que estão ali presentes ali, que é dentro do grupo. Adriana, teve essa sobra de vacina aí, mas a segunda dose ela está garantida, né? E a segunda dose, nós não recebemos esse repasse ainda do Estado, nós estamos aguardando, considerando que a campanha começou dia 20, né? Então, a gente, a partir de hoje, né, a gente já iria iniciar a segunda dose, que é com intervalo mínimo de 14 dias, então daria 14 dias exatamente hoje, que começou a campanha, foi dia 20, né? Então, a gente está aguardando o envio do Estado para iniciar a segunda dose. Lembrando que aquelas pessoas que vacinaram com o laboratório, com a especificação da vacina Coronavac, tem que fechar com a Coronavac. Se iniciou com a AstraZeneca, tem que fechar com a AstraZeneca. Lembrando também que os intervalos são diferentes de acordo com cada produtor, né? Então, a Coronavac com intervalo mínimo de 14 para 28 dias no máximo. E a AstraZeneca, que a gente não iniciou ainda, a gente está querendo, assim que terminar o estoque, zerar o estoque da Coronavac, a gente vai começar com a AstraZeneca. Tá ok, Adriana, muito obrigado pela sua participação aqui no J1. Rosane, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. E olha, a Câmara Municipal de Anápolis suspendeu as atividades e atendimentos até dia 31 de março. Isso porque pelo menos 8 servidores estão infectados com a Covid-19, além de 2 vereadores. Vamos voltar a conversar então com o Bruno Mendes, que tem as informações para a gente, né, Bruno? Como é que está aí a situação? Rosane, estão suspensos o atendimento ao público e também as sessões solenes aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Só foram mantidas as sessões extraordinárias e também as ordinárias. Mas, no entanto, isso ainda com restrição de pessoas dentro do plenário. Só vão poder participar dessas sessões os vereadores, um assessor de cada vereador, as equipes de apoio e equipe técnicas e também os profissionais de imprensa que estiverem de serviço. Outra medida adotada também é o afastamento dos servidores que fazem parte dos grupos de risco. Esses servidores devem trabalhar apenas em regime home office, ou seja, em casa e de acordo com as demandas de cada gabinete. A mesa diretora da Câmara Municipal tomou essa decisão, que começou a valer no dia 1º de fevereiro, ou seja, nessa segunda-feira, e dura até o dia 31 de março, por conta da alta taxa de contaminação aqui na cidade de Anápolis e também levando em conta a prorrogação do índice de calamidade pública aqui na cidade. A suspensão decidida pela Câmara leva em conta também a contaminação de 8 servidores da Câmara Municipal com a Covid-19 e ainda de 2 vereadores que recentemente tiveram a Covid-19. O vereador Fred Cacheta, do Avante, já se recuperou, inclusive já voltou ao trabalho, mas o vereador Eberson Lopes, do PSC, foi infectado, continua doente e continua também afastado do trabalho. Rosane. Tá certo, obrigada, Bruno. E olha, uma agência bancária de Catalão também está fechada há 2 dias. Sabe por quê? Uma funcionária testou positivo para Covid. Aline Braga, e agora? Como é que os clientes estão fazendo aí para resolver os problemas que tem que resolver no banco, fazer transações bancárias? Como é que ficou? Pois é, Rosane, o cliente que é correntista lá dessa agência bancária e que precisa resolver algum serviço interno, precisa ir até Uberlândia, cidade que fica a 100 quilômetros aqui de Catalão e que é o local mais próximo onde tem outra agência desse banco. A gente pediu, inclusive, uma nota para o Santander
para explicar, né, os motivos, para justificar o fechamento da agência, mas os nossos e-mails não foram atendidos. Vale lembrar que essa agência que está fechada aqui em Catalão, ela fica na principal avenida comercial da cidade, bem no centro aqui de Catalão. O movimento é muito grande e como o banco não respondeu aos nossos e-mails, a gente não sabe se essa funcionária trabalhava internamente, se ela teve contato com outras pessoas e que medidas o banco vai tomar para evitar, né, a proliferação e também para limpar, dedetizar a agência bancária do Santander. A gente, claro, continua acompanhando toda essa situação e lembra que o atendimento interno está fechado, mas os caixas eletrônicos que funcionam na parte externa da agência estão abertos, viu, Rosane? Ainda bem, né, Aline, que dá para resolver muita coisa pela internet, pelo app e por esses caixas rápidos. Obrigada pela sua participação. Vamos falar do tempo agora porque o IMET divulgou um alerta válido para todo o estado. Pode ter chuva forte vindo por aí. Quem tem os detalhes para a gente é o Emerson Ferreira. Emerson Ferreira, boa tarde para você. Vale até quando esse alerta para a gente tomar cuidado? Pois é, Rosane, boa tarde para você, boa tarde para todos. Esse início, né, o alerta inicialmente estava previsto para hoje até as 13 da tarde, mas ele foi prorrogado até amanhã, à 1 da tarde. É o alerta amarelo. O que significa? Significa que o estado pode ser atingido aí por chuvas fortes e também por ventos fortes. Chuvas intensas podem cair em todas as regiões do estado. Essa chuva pode variar de 20 milímetros por hora até 50 milímetros por dia e vir acompanhada de ventos intensos que vão aí de 40 até 60 quilômetros por hora. Há também um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As instruções em caso de chuva forte são as seguintes: em casos de chuva forte, rajada de vento também, não se abrigar debaixo de árvores, porque há esse risco, né, de queda de galhos. Também não estacionar veículos próximo à rede elétrica, próximo a torres de transmissão, isso também por causa da grande quantidade de raios. Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica e qualquer dúvida, qualquer orientação também, em caso de apuros, de socorro, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e também pelo Corpo de Bombeiros pelo 193. Em princípio, esse alerta era até 1h de hoje, mas por causa dessas condições, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, então resolveu prorrogar esse alerta. Então continua sobre todo o estado esse alerta amarelo, então é para manter a atenção. A gente quer que a chuva venha, mas venha de forma moderada, né, Rosane? Ah, claro, com certeza. E essas chuvas costumam ser, assim, rápidas, passageiras, mas com muito volume de chuva e assusta todo mundo. Obrigada, Emerson, pelas informações. Então, falando nisso, vamos ver então como é que fica o tempo hoje à tarde em Goiás. Continua quente, calor de até 34 graus, mas aumenta a formação de nuvens e o dia fica parcialmente nublado. As chuvas podem ser localmente fortes por conta do choque térmico. O volume fica acima dos 20 milímetros, ou seja, muita chuva, inclusive aqui no centro do estado. Em Catalão faz 30 graus com 8 milímetros de chuva. Em Rio Verde faz 31 e tem previsão do mesmo volume de chuva. Em Britânia, chove um pouquinho mais e a temperatura chega a 33 graus. Em Ceres, o volume de chuva chega a 15 milímetros, com temperatura máxima de 32 graus. A BR-364 entre Mineiros e Portelândia, no sudoeste do estado, está parcialmente interditada nesse momento. O motivo foi uma batida entre um carro e um caminhão próximo à ponte do córrego Água Emendada. As informações iniciais do Corpo de Bombeiros é de que 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas no acidente. A Polícia Rodoviária Federal, SAMU, o Corpo de Bombeiros estão, inclusive, nesse momento no local, atendendo a ocorrência. QVT agora vem lá de Anápolis. A Amanda disse que a rua dela não tem escoamento de água e isso, gente, causa um problemão quando chove. A rua fica alagada e com muita lama. Vamos ver na reportagem. Amanda mora na Rua 24, no residencial Morumbi,
região sul de Anápolis. Ela contou que a água da chuva desce pelo trecho da rua que ainda não tem asfalto e acaba trazendo terra e sujeira para a porta da casa dela. O local fica alagado quando chove. Dá uma dor de cabeça danada. Não tem escoamento da água, a chuva traz a água desde a rua de cima e desce com a terra para aqui na porta. E é isso aqui que vocês estão vendo. Havia asfalto, mas a água da chuva está tirando o asfalto, causando buraco, e a terra permanece aqui impedindo a nossa passagem. A moradora enviou a reclamação pelo QVT. Mandou junto fotos dos buracos que foram abertos pela enxurrada. Ela mostra que a prefeitura cobriu os buracos com terra, mas acredita que a solução definitiva só virá com a instalação de rede pluvial. Fazer com que essa água escoe de forma correta para não interferir nas nossas casas, porque tem muita casa nova, estão construindo casa nova, mas estão deixando a desejar na estrutura da rua. Pois é, já imagina a preocupação deles com essa chuva chegando, esse alerta que a gente acabou de passar aqui para você. Olha, a Secretaria Municipal de Obras de Anápolis diz que mandou uma equipe ao local hoje de manhã para resolver esse problema. Então faça como a Amanda. Tem algum problema aí no seu bairro? Buracos, mato alto, falta de serviço, falta de asfalto? Viu alguma curiosidade, uma situação curiosa aí na sua rua, na sua cidade? Envie aqui pra gente. É só baixar o aplicativo QVT totalmente de graça e mandar direto para a nossa produção. Hoje completa um mês que a dona Romilda de Fátima Santana, de Niquelândia, está desaparecida. Ela saiu para fazer trilha com a família e nunca mais voltou. Bora voltar a conversar com o Tiago Costa. Tiago, um mês e nenhuma pista dela, então? Olá, Rosane. Nenhuma pista, infelizmente, como você disse, hoje completa um mês que essa idosa foi fazer trilha com a família ali na região de Niquelândia. Mas só que durante o caminho de volta, a dona Romilda acabou dizendo que iria fazer um caminho diferente para os familiares. Ela disse que iria passar por onde as vacas passam. Porém, depois disso, essa idosa já não foi mais encontrada. As buscas pela dona Romilda de Fátima Santana duraram 11 dias, inclusive uma força-tarefa foi montada com cães farejadores, bombeiros mergulhadores, drones e até helicópteros. A Polícia Civil trabalhou junto com o Corpo de Bombeiros durante essas buscas pela idosa, que duraram 11 dias. Mas só que os bombeiros decidiram encerrar então essas buscas, porque durante todos os dias de trabalho com essa força-tarefa, sequer uma pista dessa idosa foi encontrada ali no local. Então, como a gente está falando, né? Hoje completa-se um mês que ela continua desaparecida. Rosane, volto com você no estúdio. E eu imagino a angústia da família sem notícias. É ruim, né? Obrigada, Tiago, pelas informações. A Má mandou uma foto da netinha, Luísa, que mora lá na Bahia. Gente, olha que coisa mais gostosa, coisa linda. A gente adora ver criança aqui. A Isabelle Cristina e a Emily Vitória de Rio Verde não perdem o J1. Olha que linda. E a vovó Ana Cláudia mandou foto da Scarlett, essa lindeza aí, que tem só 11 meses e tem esse sorriso sapeca. 12h45, a gente vai para o intervalo. A seguir você vai conhecer um projeto que ensina música para crianças carentes lá na região do entorno. Elas estão voltando às aulas com todo e cuidado